dúvidas? Confira no programa de hoje um guia da raça Border Collie. Também temos mais respostas que a veterinária da Embi Morumbi mandou para vocês. Tudo isso e muito mais. Confira aqui no Manual Pet. O vídeo de hoje é sobre o boiadeiro dos campos, o pastor da manada, o senhor dos currais. Sim, o grande Border Collie. Não necessariamente o seu animal vai ter essas características. Isso é apenas uma base para servir como guia e não algo definitivo. As características de um cachorro são moldadas pela criação e pela personalidade do mesmo. Muitos de vocês não sabem, mas a maioria das raças existentes hoje tem uma origem antiga da raça e a origem moderna dela, resultando que os cães de hoje em dia são diferentes dos primeiros exemplares da raça. E é o caso do Border Collie. Durante os dias de glória do Império Romano, muitos imperadores fizeram planos para conquistar o Reino Unido. No ano 43, Cláudio conseguiu. Os habitantes que vieram com a ocupação romana trouxeram seu próprio sustento, animais de pecuária. Ele já tinha os seus cães de pastoreio. Eram pastores menores e mais rápidos, tipo os Spitz. Estes cães, então, deram origem aos cães de pastoreio da região. Eles ainda não eram nomeados como Border Collie, mas sim como Collies, de maneira geral, como eram chamados todos os cães de pastoreio na época. Já na parte moderna da história da raça, ela surgiu na fronteira entre a Escócia e a Inglaterra. Como eles já eram chamados de Collie e surgiram na fronteira, completaram o nome da raça com Borders, que significa fronteiras em inglês. A raça se tornou mais conhecida em 1870 com o início das provas de pastores. Desde então, suas habilidades, inteligência e desenvoltura ficam mais e mais populares. Depois dessa época, eles entraram em exposições e mais tarde, em 1976, foram reconhecidos como uma raça definida, específica e padronizada, como são os exemplares de hoje em dia. O perfil da raça teve origem entre a Escócia e a Inglaterra, de acordo com a história mais moderna. O porte é considerado médio, o tamanho varia de 46 cm até 56 cm. Nos machos, partem a partir de 48 cm e as fêmeas tendem a ser 3 cm menores do que eles. O peso varia de 13 kg até 25 kg, a expectativa de vida de 12 a 15 anos. O espaço necessário é bom que seja um espaço grande. Cores. As cores mais comuns são preto, preto e branco e branco e castanho. Também existem os tricolores, preto, branco e castanho, o tigrado, que são as três cores misturadas, o blue merle e o lilás merle, para citar as variações mais diferentes da raça. Além dessas, existem algumas, mas já falamos de muitas cores. Eles possuem uma pelagem média ou longa e precisam de uma escovação de 1 a 2 vezes por semana, mas não necessitam de uma tosa. O banho também somente quando necessário, porque eles aguentam bem até 4 meses sem banho. Recomenda-se dar banho nesse intervalo de tempo em tempo, ou se ele estiver muito sujo, você levar o seu border para se jogar na lama, por exemplo. E o clima, ele se adapta bem em qualquer lugar. Não deve ser tosado, pois suas 2 camadas de pelo equilibram sua temperatura corporal. Por ser um cão de pastoreio, ele é sociável, mas precisa se tornar o líder e pastorear os outros animais, ou até mesmo as crianças da casa. Não é um cão para se apertar o tempo todo, ele não tem paciência para isso. Mas se as crianças querem ficar correndo, jogando bola e brincando com ele, ele vai amar. Lembrando sempre que é preciso fazer a apresentação correta do novo animalzinho, tanto com os outros animais, quanto com pessoas, sons e outras situações. Se bem adestrado e fazendo muito exercício, ele late pouco. É um cão que, quando atendidas todas as necessidades de gasto de energia, ele fica comportado. Ele talvez lata uma vez ou outra para te indicar algo, mas não é de latir insistentemente. Não é um cachorro para quem não gosta de sair do sofá. Se você não gosta de fazer exercícios e trabalha muito tempo fora, nem sonhe em ter um Border Collie. É melhor sermos realistas para o seu bem e também do seu futuro cãozinho. Por ser um cão muito inteligente, ele vai usar os seus poderes para o mal. Se for deixado muito tempo sozinho em casa e não passear e não fizer exercícios o suficiente, você vai ter um cãozinho com energia sobrando para destruir toda a sua casa. E ainda pode ficar agressivo por não saber o que fazer com toda essa energia. Portanto, é um cão mais indicado para pessoas que gostam de aventura e de exercícios. Problemas de saúde comuns.
Ele pode vir a ter displasia coxofemoral, problemas neurológicos, por isso pesquise bem onde vai buscar o seu border, pois canis sérios tomam todo cuidado genético com esses animais, e também há risco de atrofia renal progressiva, surdez, epilepsia e anomalia nos olhos. É necessário sempre fazer um check-up geral de 1 a 2 vezes por ano. Atenção, essas são as principais doenças, não significa que o seu cachorro venha a ter e nada impede que ele tenha outras doenças diferentes dessas. E a parte de adestramento? É o cachorro preferido dos adestradores. Classificado como o mais inteligente do mundo, ele aprende truques com muita facilidade e com uma boa liderança é educado rapidamente sem dificuldade. A primeira pergunta é: se eu pegar um cachorro ou gato na rua, o que eu tenho que fazer? Que vacinas eu tenho que dar? Quando você pegar um animalzinho de rua, né, é sempre importante você passar com ele numa avaliação de um veterinário para ele identificar se ele está sadio, rígido, se não está doente. Às vezes eles estão incubando doenças, então, principalmente se você já tiver outros animais em casa, é importante que a gente identifique bem se o animal não tem doença nenhuma antes de colocar com os seus. Isso é uma das coisas. Um período, né, de pelo menos 10 dias de adaptação, onde não haja um contato contínuo entre o seu animal e o animal que está chegando, é importante, porque são os períodos normalmente de incubação das doenças, tá? Então, se ele estiver incubando uma virose, por exemplo, é o período em que ele vai manifestar. Se a gente colocar eles juntos, ele pode infectar o animal que já está na sua casa e aí você tem um problema com os dois animais, tá? Esses tipos de doenças, né, como a peritonite infecciosa felina, né, que é comum, a gente chama de PIF, ela pode ser transmitida do gatinho que estava na rua para o seu que está em casa. Meus cachorros entram em frenesi quando é hora de passear. Isso seria um sinal que eu estou passeando pouco com eles? Preciso passear mais? Passear é algo que eles gostam muito mesmo, tá? A frequência de passeios, ela vai ser determinada muitas vezes com a sua realidade, com a possibilidade que você tem, né? Não é todo mundo que consegue passear mais do que 1, 2 vezes ao dia. Se o ambiente que ele tem, o tamanho do espaço em que o cachorro fica, é suficiente para ele fazer alguma atividade, caminhar, né? E durante o dia, você pode ter um número menor de passeios. Agora, se você tem um ambiente muito pequeno e a única forma do cachorro passear ou até mesmo de fazer as suas necessidades é no momento em que ele sai, essa frequência precisa ser grande, sim. Precisa ser maior do que 2 vezes ao dia, talvez 4 até 5 vezes ao dia, dependendo sempre do tamanho do cachorro, né? Os animais que são maiores, às vezes eles precisam de um espaço maior. E você passear com esse cachorro apenas 1 vez por dia e ele passar, por exemplo, o resto do dia dentro do seu apartamento, sim, ele vai ficar muito feliz na hora de sair e vai querer sair mais. E aí você deveria, sim, sair mais vezes com eles. Agora, se sair é uma coisa que não é possível toda hora, procura inventar outra coisa para brincar com eles ou para gastar o tempo com ele dentro mesmo da casa de vocês. Tem um pincher, o que fazer na troca da dentição para que ele não engula os dentinhos? É natural que ocorra a troca de dentinhos, né? E as presas são os caninos, então elas são os dentes que vão ser trocados também por volta de 5 ou 6 meses de idade. Então essa troca do dentinho, né, de leite, que a gente chama, para o dente definitivo vai acontecer normalmente. Não existe um grande problema se o animal engolir o dentinho, tá? É comum que a gente nem perceba essa queda. Então a gente, na verdade, vai observar ou a falta da presa, com a definitiva já nascendo, já saindo, tá? Ou muitas vezes você vai perceber o dentinho mole. E aí, nesses casos, a gente pode até puxar, né? Se ele estiver bem molinho. Mas normalmente a vinda do dente definitivo empurra o dentinho de leite. Então ele vai cair e vai ser engolido
né, sem problema algum para o nosso animal. Pode ficar tranquila com relação a isso. Hoje você vai saber algumas diferenças entre o cãozinho que ficou conhecido na década de 50 como Lassie e outro muito parecido que muita gente chama de Mini Collie, ou seja, o pastor de Shetland. E a principal diferença entre eles é a altura. O pastor de Shetland é mais baixinho, considerado pequeno a médio porte, enquanto o Collie é um cão maior de classificação já grande. As cores que se apresentam nas duas raças também são muito parecidas. Ambos têm cores claras, chegando um pouco a ser acinzentados ou até mesmo sombreados com castanho vivo. Tem algumas variações entre eles, como preto, castanho, branco, alguns têm também a possibilidade de serem tricolores, mas no geral são muito parecidos. Uma diferença bem interessante é a classificação de inteligência dos dois. O pastor de Shetland fica em 6º lugar, enquanto o Collie em 16º. É uma diferença de 10 posições e dá pra ver bem que são cães muito diferentes. A diferença nos dois também se apresenta na forma do temperamento. O pastor de Shetland é mais baixinho, mas é mais animado, gosta mais de pedir carinho ao dono e é mais brincalhão também do que o Collie. Já o Collie precisa de grandes espaços e o pastor de Shetland pode viver em espaços médios, sem ser um quintal, uma casa grande como o Collie. Para quem ama o Collie, vai amar também o pastor de Shetland, ainda mais com a vantagem de ser menor e mais fácil de levar por aí. Mas não se engane, o pastor vai precisar de mais exercício do que o Collie. O Collie é mais na dele, prefere longas caminhadas e dormir no sofá de vez em quando. O pastor de Shetland também gosta de tirar uma soneca, mas quando ele não quiser dormir, ele vai ficar ligado no 220. O passeio é essencial para nossos bichinhos, mas com ele podem surgir coisas desagradáveis como pulgas e carrapatos. Esses parasitas pegam carona durante o passeio e são portas de entrada para diversas doenças, mas para te ajudar nessa batalha, a Vetoquinol traz um lançamento no mercado, a coleira Frontimax. A Vetoquinol vem se dedicando há 8 décadas à saúde animal e criou a Frontimax, que te dá justamente 8 meses de proteção. Chega de ficar criando técnicas e planos mirabolantes para fazer o seu cachorro comer o comprimido antipulgas. Com a coleira você tem economia e praticidade, e ela é super fácil de usar. Eu vou mostrar para vocês. Verifique se o seu cachorro se enquadra no Frontimax para ter 4 kg ou a versão acima de 4 kg. Corte o sachê, remova os conectores e coloque a coleira no pescoço do animal. Passe a ponta da coleira pela fivela, ajustando-a em volta do pescoço sem apertar. Deixe uma folga de 2 dedos entre a coleira e o pescoço do animal. Corte o excedente da coleira 2 cm após a fivela. Com a Frontimax, o seu cachorro fica protegido não só de pulgas e carrapatos, mas também do mosquito da leishmaniose. Mas como ela faz isso? A coleira é feita de um plástico especial para cachorros que libera as substâncias fipronil, piriproxifeno e permetrina aos poucos na pele deles. E fica liberando por 8 meses? Sim, legal, né? E o cachorro não pode tomar banho durante 8 meses? Claro que pode, né? Ela é resistente à água, então ele pode tomar banho e até mesmo se divertir na piscina. Lola, vamos aproveitar agora e passear, já que está protegida? Não é de hoje que a gente sabe que o cão é o melhor amigo do homem, não é mesmo? Mas vocês sabiam que ele é o melhor amigo do homem em várias áreas, até no trabalho? Hoje vamos mostrar para vocês 5 lugares onde os animais são muito importantes para ajudar nós, os humanos. Primeiro é auxiliar no controle de animais nas fazendas, conhecido como pastoreio. Os cães são muito bons em pastorear animais. Existem fazendas com muitos animais que usam cães, na maioria das vezes border collies, para controlar e mover os animais de um lugar ao outro. A função de um cão de pastoreio inclui o arrebanhamento, que seria agrupar os animais, a condução do rebanho e até mesmo a proteção dos animais em alguns casos. Um cão pode dar conta de até 100 bovinos e 400 ovelhas. O cachorro exerce a função de pastoreio sempre pensando em otimizar o trabalho e para isso ele precisa ser muito inteligente. Afinal de contas, ele precisa perceber quando algum animal de rebanho não está agindo como esperado para se antecipar e evitar problemas para o seu dono. Como curiosidade, além dos border collies, também costumam usar as raças pastor australiano, pastor belga, pastor alemão, boiadeiro australiano, entre outros que também devem se chamar pastores. Ou boiadeiros. Ou boiadeiros, talvez. 2. Cachorros visitantes de hospitais. Existem organizações que cadastram voluntários para levarem seus animais para visitar doentes e fazê-los esquecer da doença por alguns minutos. Os animais que podem visitar os pacientes são gatos, cães, coelhos ou até mesmo furões. Precisam ser animais que sejam calmos, seguros e que gostem de interagir com as pessoas.
Antes de um animal ser aprovado para começar as visitas, ele passa por toda uma avaliação comportamental, onde são feitos testes e avaliações com ele. O hospital agenda a visita com a instituição e são tomadas todas as medidas de segurança e cuidados para a visita. São visitas de cerca de 30 minutos até 2 horas por dia, dependendo da situação do paciente, do regulamento e da rotina do hospital, e normalmente são visitas quinzenais. Na maioria das vezes, os animais param de fazer visitas mais ou menos quando atingem 8 anos, mas se tiverem condições e gostarem muito da atividade, os tutores podem levar por mais tempo, sempre observando a saúde e a disposição deles. Terceiro, cães policiais. Cães são ótimos companheiros dos serviços públicos essenciais pelo mundo todo. Existem várias funções que eles podem ter tanto na polícia quanto no corpo de bombeiros. Em ações policiais, esses cães exercem as seguintes funções: imobilizar um suspeito até que seja revistado, atacar criminosos, reconhecer pelo faro de drogas e explosivos e localizar pessoas desaparecidas. Para ensinar cada uma dessas tarefas, a polícia deve ensinar os cães desde filhotes, seguindo um método específico de aprendizado. A maioria das raças utilizadas é o pastor alemão, mas podem existir exceções. Quarto, corpo de bombeiros. Já em relação aos bombeiros, também é necessário fazer uma seleção quando eles ainda são filhotes. São realizados diversos testes para selecionar os cães mais ativos e que possuem um instinto de predador mais aguçado. Além do olfato extremamente apurado, os cachorros conseguem cobrir uma área muito maior que os humanos, o que facilita muito na hora de localizar pessoas desaparecidas. Quando a barragem de Brumadinho cedeu e houve tragédias, eles foram importantíssimos para localizar as vítimas. Eles trabalham cerca de 6 horas por dia, mas com pausas, tanto na polícia quanto nos bombeiros, sempre com a saúde acompanhada de perto. Se aposentam aos 7 ou 8 anos no máximo, e geralmente quem é designado como seu parceiro é quem adota eles após a aposentadoria. 5. Guia de cegos. Cães-guias são aliados de pessoas com deficiência visual há muito tempo. Existem instituições no mundo todo que se dedicam a socializar, treinar e selecionar cães que ajudam as pessoas a se locomoverem com um pouco mais de independência. Mas antes de chegarem até as pessoas que ajudarão, é feito um trabalho com o cachorro, pois a segurança e integridade física da pessoa dependerá dele. Esse trabalho se divide em 3 etapas fundamentais: socialização, treinamento e instrução. E ele será concluído quando o cão tiver entre 1 ano e meio e 2 anos de idade. Na parte de socialização, existem famílias voluntárias que se disponibilizam a ensiná-los, com a supervisão de instrutor, a conviver com seres humanos e a se movimentarem nos mais diversos ambientes, privados e coletivos. Nessa etapa, o cão também aprenderá boas maneiras, como não subir no sofá, não ficar pedindo comida no restaurante e não latir desnecessariamente. Após esse período, quando o cachorro já está na idade adequada, ele vai para um treinamento com o adestrador, que tem a missão de transformá-lo em um cão-guia. Eles aprendem a desviar de obstáculos, a encontrar pontos de referência como elevador, escada, cadeira, por exemplo, e também aprendem a noção de direita e esquerda. São treinados para praticar a desobediência inteligente, ou seja, eles desobedecem um comando somente quando percebem que existe algum perigo. E a parte final do processo dura de 3 a 5 semanas, período em que o beneficiário permanece com o cão-guia e o treinador. Eles costumam se aposentar aos 8 anos de idade. E acho que é um pouco óbvio, mas você já deve ter visto muitos cães-guias que eram labradores. Isso porque a raça é a preferida para esse tipo de trabalho. Há um tempo atrás, fomos em uma competição de pastoreio que tinha Border Collies. Então aproveite agora para entender como funciona uma competição dessas. E também para entender a importância desses cachorros no trabalho rural. Esse evento ele acontece anual, né? Tem as classificatórias das regionais, né? Tem várias regionais esparramadas no Brasil inteiro, vamos falar assim. E aí tem essas provas classificatórias durante o ano. E chegando nesse fim de ano, agora setembro, se decidiu que a data para fazer o Campeonato Brasileiro. Então todos esses cachorros que pontuaram e conseguiram classificar para esse campeonato estão aqui hoje participando com a gente com esse evento. Legal. De onde saiu essa ideia de fazer o evento? O evento, os cães, nós trouxemos há um tempo atrás e começou a ter as provas ali a partir de 2005, né? E esses campeonatos, e aí conforme foi crescendo, teria que ter uma disputa final, que seria um campeonato brasileiro.
E eu comecei aqui fazer esse evento aqui dentro da Oroitê de volta, depois de muito tempo, comecei em 2013. E de lá para cá nós viemos fazendo esse evento e um evento 100% beneficente também, né? O campeonato em si se tornou uma gratificação e um hobby para nós que lidamos com os cachorros no campo, no dia a dia, né? Então nós temos essa praticidade de estar mexendo com os cachorros no campo e aí entre as pessoas se tornou aquele, meu cachorro consegue passar o rebanho naquela porteira, não consegue passar nessa, e se tornou um campeonato. E dentro desse campeonato as provas foram montadas em cima do dia a dia no campo, com as dificuldades do dia a dia, né? As cancelas, as porteiras, os funil de curral, cimbras e depois uma enserra, que seria o fechamento dentro de um curral. Então isso, lógico que em distâncias menores, né? Mas se tornou um hobby e aí uma competição para ver a habilidade dos cães, né? Onde conseguimos chegar. Ou seja, então a competição ela acaba preparando o pecuarista também para ter um controle melhor sobre o animal no trabalho. Com certeza isso vem da parte desse campo e do pecuarista sempre tentar mexer melhor. O que eu quero dizer como mexer melhor? Ter um cachorro muito mais controlado e você com um cachorro controlado, o estresse do animal no campo é zero, né? Você não tem gritaria, você tem os comandos exatos, o cachorro espera o tempo do gado, né? Numa porteira, num mato, em alguma passagem de ponte. Então isso aí é perfeitamente, acho que tem muito a crescer isso aí dentro do pecuarista, da pecuária brasileira, assim, né? E não, reforçando que nós não vamos tirar o serviço, assim, do peão, né? Mas ajudar, melhorar a qualidade de serviço, né? E sempre tentando ajudar o peão com o cachorro. O campeonato que é uma competição para a gente selecionar melhores genéticas, né, para futuros acasalamentos. Então o campeonato tem uma importância muito grande para nós criadores e também os usuários dos cães, né? Porque a partir da seleção genética a gente melhora os plantéis para trabalhar no rebanho, no dia a dia, nas propriedades. Aí quando a gente vai nas provas, a gente vê muitos erros. E aí foi melhorando o treinamento, foi melhorando o cachorro e hoje, esse ano eu participei mais firme das provas e deu muito certo. Fui campeão paulista na categoria rancho, bovino, e hoje a gente está no brasileiro. A gente faz as comparações de cão, de aprendizado, de como que está seu treinamento, porque você vê os outros também participarem, né? Você sempre está aprendendo coisas novas e esse entretenimento. Porque o campeonato para mim é importante porque é a forma de você medir a capacidade desses cães, você identificar e aprender. Então nós estamos com os cães implantados na fazenda, houve uma melhoria, mas a gente está no processo ainda de conhecimento desses cães, mas eu estou fascinado por eles. Igual eu moro em Bambuí, Minas, fica mais ou menos uns 750 quilômetros daqui. Não tenho carro e não consegui carona. Eu falei, não, eu quero participar, eu fui bem na APAS e eu tenho que dar um jeito de ir. Aí eu falei, ir de carona, complicado, eles não vão aceitar eu pôr o cachorro, né? Então eu vou de moto mesmo. E arrumei uma caixa, pus a caixa atrás na moto e vim. Foi 11 horas de viagem sofrida. Nossa senhora, não aconselho a ninguém. E chegamos agora, não sei como é que vai voltar não.
encerra o Manual Pet de hoje. Todos esses conteúdos você encontra onde? No nosso canal no YouTube. Basta procurar Manual Pet na barra de busca. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais que estão aqui na tela e também de nos mandar fotos ou vídeos do seu pet com a hashtag Família Manual Pet. E não esqueça também de acessar o quê? O nosso site manualpet.com e até a semana que vem. Tchau! Manual Pet. Oferecimento Vetoquinol, mais de 8 décadas dedicada à saúde animal.